A gente volta a falar sobre o PIB, que foi divulgado há pouco, né? Agora com o nosso convidado aparecendo aqui já comigo no telão, para que nós possamos conversar sobre tudo isso. A gente recebe, portanto, para uma entrevista agora, o economista Gustavo Loyola, sócio da consultoria Tendências e também ex-presidente do Banco Central. Imagina a responsa, hein? Você ter de estar sentado na cadeira de presidente de Banco Central, então está habituado a muitos desafios. Muito obrigada pela gentileza da entrevista, muito bom tê-lo conosco aqui no Live. Já quero começar lhe fazendo uma pergunta. A gente teve a divulgação, né, ontem pela ministra Simone Tebet e Fernando Haddad de como vão ser ali, quais são as projeções para a economia do ano que vem. Se esse dado do PIB tivesse sido divulgado ontem, antes desse anúncio, a gente teria visto diferente as projeções do ano que vem? Porque houve muitas críticas, né, de nossa, acho que eles estão muito esperançosos, não é para tanto, mas de repente vem um PIB de 0,9 no segundo trimestre. Enfim, bem-vindo, bom dia. Bom dia. Provavelmente o governo ficaria ainda mais otimista, né? Já foi otimista, ficaria mais otimista. De fato, como vocês mencionaram, o PIB surpreendeu todo mundo, né? Isso significa uma revisão das projeções para 2023 e certamente com carry-over, né? Com um impulso maior para 2024. Ainda estamos todos fazendo as contas aí e tal, mas certamente terá um impacto positivo sobre as projeções de 2024 também, né? Obviamente 2023 igualmente, né? De maneira geral, já te passo aqui a palavra, Elaine, só para aproveitar para fazer-te um gancho na pergunta, o que lhe surpreendeu? O que exatamente nessa explicação, né, do segundo trimestre, o que mais lhe cresceu os olhos assim de, puxa vida, olha só, nos surpreendemos em tal aspecto? Bom, assim, do lado da demanda, me surpreendeu o crescimento do consumo, né? De 0,6 e num contexto de restrição de crédito. Em parte, já se esperava um desempenho melhor do consumo por causa das transferências do governo, os programas sociais, mas realmente veio muito forte. E do lado da oferta, o desempenho da indústria também surpreendeu, 0,9, né? Mas é um componente mais volátil que às vezes traz essas surpresas também. Mas o comportamento do consumo é algo que me impressionou. Elaine Basti, por favor. Bom dia, Loyola. Obrigada pelo seu tempo. Queria falar um pouquinho mais disso, porque eu conversei com alguns economistas e ninguém entendeu muito bem como é que a indústria veio tão positiva, especialmente a gente considerando o primeiro trimestre, ela teve até uma queda leve aí de 0,1% e a gente vê agora uma alta de quase 0,1% e agora a gente vê uma alta de quase 1%, né? O que está por trás aí desse número tão positivo que justifica o desempenho da indústria que desta vez puxou o crescimento do país? Pois essa é uma questão intrigante, né? Porque nenhum indicador antecedente, inclusive o IBC-BR do Banco Central e tal, e as projeções, os números mensais do próprio IBGE, né, da produção industrial, traziam essa sinalização. Então, está difícil entender, pelo menos ainda precisa um pouquinho mais de análise desse número. Mas, assim, normalmente, esses pulos da indústria têm a ver com a indústria extrativa, que muitas vezes, por exemplo, num semestre, num determinado mês ou período, deixa de produzir por alguma razão, e de repente volta a produzir, né? Se tem uma certa volatilidade por esse lado, então isso pode ter surpreendido, mas assim, de fato, a gente tem que mergulhar um pouquinho mais nos números, tá? E chama atenção também pelo fato de que o BGE ele tem um período em que ele faz revisão do PIB, né? De repente, por exemplo, pode ser que numa revisão se chegue à conclusão de que parte desse crescimento que está atribuído agora ao segundo trimestre tenha ocorrido no primeiro trimestre, né? No mês anterior. Enfim, eu acho que tem que esperar um pouquinho para a gente destrinchar um pouco melhor esse número, né?
Mas já agradecemos a gentileza do senhor ter aberto ali um tempinho na sua agenda para conversar com a gente aqui na CNN Brasil. Conversamos com o economista Gustavo Loyola, sócio da consultoria Tendências e também ex-presidente do Banco Central. Loyola, obrigada mais uma vez pela gentileza. Boa sexta. Obrigado, bom fim de semana para todos.